Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, nossa reflexão está no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Então, Tiago 1, versículos 13, 14 e 15. E eles dizem o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concedido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amém. Bom, meus queridos, hoje sábado, né, o último dia da semana, e essa reflexão muito, né, importante, como todas, né, da semana toda, é claro, sempre, né, sempre, uma mais importante que a outra, e a Bíblia sempre atual, e sempre, né, sendo o nosso livro de cabeceira, né, o nosso manual de vida. E aqui falando hoje sobre o pecado, né, sobre a tentação. E muitas vezes, né, muita gente, aliás, eu já ouvi gente falar isso: é Deus me tentando, é Deus me tentando, né? Não é, não. Deus não tenta ninguém, Deus não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta também ninguém, né? Daí aqui está bem explicado, né? Tiago está bem explicado. Quando a gente é tentado, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, ou como está aqui na Bíblia, pelos nossos próprios maus desejos, né? Então é a gente, nós mesmos, né, que temos desejos errôneos, né, maus desejos, e esse desejo vai crescendo, né, e nos domina e nos arrasta para o pecado. E daí, se o pecado é concebido, realmente é consumado, daí o pecado gera a morte, né? Gera a morte espiritual, né? Nós vamos morrendo pouco a pouco espiritualmente. Cada pecado que a gente comete, a gente morre um pouco espiritualmente, né? Isso é muito ruim, né? Claro, né? Pelo contrário, nós temos que alimentar o nosso espírito para que o nosso espírito cada vez cresça mais, né? E não que ele morra, que ele se diminua, né? Então, o pecado faz, né, com que o nosso espírito morra, né? Então, a gente, queridos, nós temos, é claro, que alimentar o nosso espírito com coisas boas, com pensamentos bons, com atos bons, com intenções boas e com ações e reações boas, né? Porque só dessa maneira que a gente vai evitar de sermos pegos, né, pela tentação, né? E então que fique claro, né? Então vamos analisar ponto a ponto. Primeiro, não é Deus que nos tenta, né? Deus não tenta ninguém. Então, como eu disse, eu já ouvi gente dizendo isso, né? Não estou dizendo que é o caso de vocês, mas eu já ouvi gente falando isso. Então a gente sabe, né? Nós sabemos que não é assim que funciona. Então, que a gente, nós sabendo a verdade, que somos nós mesmos, né, que geramos esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, e essa atitude, esse pensamento que vai gerar a tentação. Então, o que a gente precisa fazer é brecar, né, não deixar que esse sentimento, que essa tentação cresça, né? E como que a gente faz isso? Alimentando o nosso espírito com coisas de Deus, com coisas boas, lendo a Bíblia, né? Nos voltando para Deus, né? Nos alimentando todos os dias com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Deixando que o nosso espírito fique sempre, né? Farto, né? Farto
da palavra de Deus, né? Então que nossas intenções sejam sempre, né, as melhores, sejam sempre pautadas pelos ensinamentos de Deus. Então a nossa vida tem que ser blindada, né? Como a gente diz, né? A gente sabe disso também, é bíblico. O inimigo fica ao nosso derredor e fica ali rodando, procurando uma brecha. Só que quem é de Deus, quem está conectado com Deus, não pode ser atingido. Então a gente tem que deixar essa blindagem cada vez mais forte, né? A gente precisa fortalecer essa blindagem, né? É a blindagem espiritual, né? É a melhor que tem, é a mais forte que tem, né? Então, queridos, né? A gente precisa parar com isso, então. Então não é Deus que nos tenta, né? Quando se a gente nos deixamos cair por tentação, nós somos os responsáveis. Foi nós que fraquejamos, nós que deixamos, né, que o pecado, que a tentação fosse mais forte. E eu não me recordo agora, mas na própria Bíblia tem também, é bíblico, né, dizendo que Deus nos dá força para que a gente vença todas as tentações, né? Então, mais uma vez, quando a gente não vence, é porque a gente permitiu, é porque a gente quis, né? É porque a gente deixou que a tentação fosse mais forte. Mas, né, Deus nos dá a força para que a gente vença a tentação, né? Então, Deus deve ficar muito, mas muito decepcionado quando a gente deixa, né, que a tentação seja mais forte, né? Deus deve pensar, puxa, mas eu dei a condição, eu dei a força para ele vencer essa tentação e ele foi fraco. Então, queridos, né, acho que agora eu achei a palavra que eu estava procurando aqui, fraqueza, né? É fraqueza nossa, é fraqueza nossa espiritual. Então a gente precisa fortalecer cada vez mais o nosso lado espiritual, né, para que a gente não caia nas tentações, que as tentações realmente sejam fáceis, né, de serem combatidas, tá bom, queridos? Então, fortalecemos o nosso lado espiritual. Na minha Bíblia, essa parte que fala aqui sobre tentações, o título é Provas e Tentações, né? Então, eu vou deixar o título para a gente a respeito das provas e tentações, para ficar claro de uma vez por todas, né? Não é Deus que nos tenta, são os nossos maus desejos, né? Eles que ficam nos tentando. Então, nós temos que, né, acabar com esses maus desejos, né? A gente não pode deixar minar dentro da gente desejos errôneos, desejos que não fazem parte, né, dos ensinamentos de Deus. Então, a gente que tem que brecar esses maus desejos, né? Mas daí você me pergunta, pô, José, mas é fácil? Não, não é fácil não, meu irmão. É difícil, né? Nós vemos um mundo repleto de tentações, né? Como eu disse, o inimigo, eu disse não, né? Como a Bíblia diz, o inimigo fica ao nosso derredor. Então ele quer, né? Ele fica nos bombardeando com tentações, né? Ele quer que a gente caia em tentações. Então ele vai também usando de toda a conduta dele, de toda a esperteza dele, né? Que é dele tudo é voltado para o mal, ele vai nos alimentando não, tentando nos alimentar, né, com as coisas erradas, né? E nós que precisamos ser fortes, né? Então, não tem essa de culpar, foi Deus que me tentou, eu pequei, mas foi Deus. Não, não foi Deus não, meu irmão, que a gente não caia nessa mentira, nessa cilada, nessa blasfêmia. Não foi Deus não, foi os nossos maus desejos, foram, né, os nossos maus desejos que permitiram que caíssemos em tentações, tá bom, queridos? Então que isso termine, né, a partir de hoje, que a gente não caia mais em tentação. E como? Alimentando o nosso lado espiritual. Nós precisamos alimentar o nosso lado espiritual sempre, né? Por todos os motivos, e pelo principal, né? Para agradar a Deus.
Quanto mais eu alimento meu espírito, mais eu fico conectado com Deus, mais as minhas atitudes, minhas ações, minhas reações são condizentes com a minha condição de nova criatura. Tá bom, queridos? Como a gente falou outro dia, né? Novas criaturas todos os dias, renovando o nosso espírito, renovando a nossa condição de novas criaturas, com pensamentos puros, com pensamentos que vêm do alto, com pensamentos que vêm de Deus, né? Alimentados por Deus. Tá bom, queridos? Que sejamos alimentados só com coisas de Deus, né? Que a gente não permita que outro tipo de alimento faça parte das nossas refeições. Tá bom, queridos? Então, que nesse sábado a gente pare um pouquinho, a gente reflita sobre as provas e tentações. Então, mais um aprendizado hoje, que a gente traga isso para o nosso dia a dia e que sejamos perseverantes, né? Sejamos fortes o suficiente para vencer todas as tentações, sabendo que essas tentações são geradas pelos nossos maus desejos. Então, matemos esses nossos maus desejos a partir de hoje, com a palavra de Deus, com Deus cada vez mais presente na nossa vida, com o agir de Deus cada vez mais perceptível, com a palavra de Deus cada vez mais fixada na nossa mente e no nosso coração. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Me perdoe, passou, vai dar 12 minutos. Me perdoe. Fiquem com Deus. Um sábado repleto de bênçãos e milagres em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Sejamos hoje melhores do que fomos ontem. E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Deus abençoe. Com Deus. Tchau, tchau.